Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Como todo mundo sabe, os cinemas estão passando por um período de enormes dificuldades e a empresa AMC tomou aí os noticiários a respeito do cinema nesse período de pandemia justamente por várias decisões questionáveis que eles tomaram por causa do acordo com a Universal. Se vocês quiserem eu cito em um vídeo separado, mas hoje eu gostaria de falar a respeito da AMC tentando comprar novas salas de cinema. É uma decisão surpreendente porque muitas pessoas estavam falando que a AMC estava praticamente declarando falência e agora não, ela entrou com um pedido para o governo permitir que ela compre outras redes de cinema. Então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Então, vamos lá! E antes de começar a falar da AMC, eu acho bem importante eu explicar um detalhe a respeito da empresa, que não é na verdade um detalhe. A AMC não é uma empresa coitadinha que está sofrendo muito nessa crise, obviamente todas as redes de cinema estão, mas a AMC pertence à Wanda Group. 38% das ações da AMC são de um grupo chinês que é uma das maiores empresas aí da China, então ela pode até estar passando por um período de grandes dificuldades, só que ela está posicionada para continuar crescendo justamente porque os chineses investem tanto dinheiro no cinema norte-americano. Eles estão conquistando as redes de cinema norte-americanas sem que o público perceba. Eu não sei se isso é algo negativo ou positivo, mas é algo que deve ser frisado. Então o que está acontecendo com a AMC? 4 anos atrás foi decidido pelo governo norte-americano que a AMC, para comprar uma outra empresa, eles compraram uma outra rede de cinema por 1,2 bilhões de dólares. A rede de cinema era a Carmike, e para eles conseguirem efetuar essa venda, eles tiveram que se livrar de algumas locações, eles tiveram que vender 15 cinemas, 15 pontos ali diferentes, para conseguir fazer essa compra por causa das leis de antitrust, as leis que os Estados Unidos têm lá para evitar que uma empresa fique muito grande e domine o mercado. Só que acontece que desses 15 pontos, a grande maioria deles já fechou, foi uma rede de cinema que foi criada por causa disso, um grupo de investidores comprou esses cinemas que a AMC foi obrigada a vender pelo governo norte-americano e eles criaram uma rede de cinema chamada New Vision. E acontece que a New Vision tá quebrada, eles declararam falência nesse período de pandemia, então a AMC falou, pô, vai deixar os cinemas fecharem, deixa eu comprar de volta, que os cinemas já eram meus, eu já tinha público nessas cidades, nessas regiões, então deixa a gente comprar de volta essas redes de cinema. Então essa é a decisão que eles estão tentando reverter, porque o governo 4 anos atrás proibiu que a AMC continuasse expandindo. E vale lembrar que eu falei algumas semanas atrás que tá para sair uma decisão do governo norte-americano também que vai permitir que os grandes estúdios sejam donos de várias salas de cinema, que hoje os estúdios não podem ter redes de cinema, eles não podem produzir o filme e distribuir nas suas próprias redes, mas o governo também tá para decidir que isso vai ser permitido. Então talvez seja um resultado desse momento aí. Talvez a AMC tenha falado, pô, por que a Disney, a Warner e outros estúdios vão poder comprar, sendo que eles nem podiam comprar, e eu, que sou uma grande rede de cinema, não posso expandir mais ainda. Então eu acredito que tenha alguma coisa a ver com isso também, e parece que todo mundo tá a favor dessa decisão, parece que ninguém no Departamento de Justiça norte-americano se opôs a essa proposta da AMC, justamente porque não faz sentido em um momento com uma crise tão grande como está acontecendo, que você não permita que a AMC compre uma nova rede de cinema, principalmente porque você vai deixar aquela empresa New Vision quebrar completamente, sendo que eles podem pelo menos ganhar alguma coisa vendendo para o seu dono anterior, para o seu dono legítimo, a gente pode até falar, que seria a AMC. Então não faria nenhum sentido deixar essa empresa quebrar somente porque existe uma decisão judicial que não permite que a AMC compre uma rede de cinema. E na verdade ela não estaria nem comprando, ela estaria retomando, recomprando ali uma rede que já pertencia a ela. E o Departamento de Justiça, inclusive falando a respeito, disse que o grau de dificuldade econômica que atualmente a AMC e a New Vision estão passando e toda a economia de exibição nos Estados Unidos é uma situação tão diferente que não poderia ter sido antecipada pelo julgamento inicial. Então eles estão justificando que eles vão provavelmente autorizar essa compra porque não tinha como eles terem previsto que isso ia acontecer, não tinha como, obviamente, eles preverem que em 2020 o país ia parar completamente, que os maiores filmes do ano seriam ali o filme do Sonic, o filme do Dr. Dolittle,
e etc. Não tinha como eles preverem de forma alguma que isso ia acontecer, então o julgamento inicial não pode ser aplicado, permitindo assim que a AMC volte a expandir, pelo menos autorizando a comprar esses cinemas dos quais ela já era dona. Se ela vai ser autorizada a comprar outras redes de cinema, a gente ainda não sabe, mas eu acredito que se essas coisas continuarem avançando da forma que tá, eu acho que vai ter que ser permitido de alguma forma. E esse assunto vai dar muito o que falar daqui pra frente, porque os cinemas estão brigando de certa forma com as redes de cinema. Como vocês sabem, a Disney vai lançar Mulan no Disney Plus, sendo que ela poderia muito bem lançar nos cinemas no final do ano. E, inclusive, outros estúdios fizeram a mesma coisa. Teve o acordo, como eu citei no começo do vídeo, entre a Universal e a AMC, que foi muito mal visto, tanto pelos outros estúdios quanto pelas outras redes de cinema. Mas as redes de cinema já sabem que o futuro delas não está garantido, e inclusive o próprio CEO da AMC falou que essa janela vai ficar cada vez menor, que os filmes vão ser lançados no cinema e cerca de uma semana, 15 dias depois, eles vão estar sendo lançados em POV também. Então isso é algo natural, é a evolução natural do que está acontecendo com a indústria. E eu acho que vai ser muito interessante a gente analisar daqui pra frente como isso vai funcionar. Eu só espero que os estúdios sejam obrigados, de certa forma, a falarem o quanto foi arrecadado. Eu só espero que, conforme isso for acontecendo, que os estúdios eles sejam responsabilizados por anunciar o quanto que cada filme fez. Eu espero que existam empresas que consigam analisar quanto que o Mulan fez no Disney Plus, pra gente saber como a indústria tá indo, pra gente ter o mesmo tipo de análise que a gente consegue fazer com a bilheteria hoje, que a gente consiga fazer com as vendas à distância, né? Com os VODs que a pessoa pode assistir em casa. Porque eu acho que seria muito ruim se a gente ficasse às escuras, como acontece com a Netflix, que a gente não sabe quantas pessoas assistiram, porque a gente tinha todos os dados bem consolidados da audiência. A gente sabia que Friends fazia 20 milhões, que Two and a Half Men faziam 18 milhões e etc. E agora a gente não sabe mais absolutamente nada, a gente só sabe aquelas poucas informações que a Netflix decide alimentar a mídia. Olha, o filme novo fez 70 milhões de visualizações no primeiro dia. Quando eles querem dar um tapinha nas próprias costas e falar que um filme foi um grande sucesso, eles decidem soltar os números, mas eles não soltam números como acontecia com a audiência televisiva alguns anos atrás. Então, eu acho que isso é um ponto extremamente negativo da Netflix, porque a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores. E eu espero que não aconteça a mesma coisa com as redes de cinema. Eu espero que eles tenham que liberar os números, se eles venderem os filmes para suas próprias plataformas, que eles pelo menos tenham que colocar, mais ou menos como a gente vê no YouTube, o número de visualizações, quantas pessoas assistiram e etc. Eu sei que isso vai ser bem difícil de impor, mas eu acho que deve existir algum tipo de controle, até pra gente poder comparar os serviços de streaming entre eles. Justamente porque a gente sempre conseguiu fazer isso, tanto com televisão quanto com cinema, e com a televisão a gente já não consegue fazer isso, e eu acho que com cinema a gente não vai conseguir fazer daqui pra frente também. Então, galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham dessa situação envolvendo a AMC? Vocês acham que a empresa já é tão grande que ela não poderia comprar mais salas de cinema, ou vocês concordam com a decisão do Departamento de Justiça que eles devem permitir sim, porque 2020 está sendo um ano completamente diferente de todos os outros anos aí da história da humanidade, pelo menos desses últimos 100 anos. Então vocês acham que a AMC deveria ser permitida de comprar novas salas? Então, pessoal, eu vou colocar 2 vídeos a respeito da indústria cinematográfica aqui do lado que vocês podem assistir, e eu vou colocar aqui a bola para vocês se inscreverem. Valeu e nos vemos em breve.